Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Papa Francisco. Deus te abençoe. Hoje, no canal, trazemos o encontro do Papa Francisco com Bento XVI. Hoje também, o Papa Francisco fala sobre a situação na Ucrânia e hoje também o Papa Francisco fez um grande pedido. Continue até o final para saber sobre tudo o que está acontecendo e o que o Papa Francisco disse. Inscreva-se no canal agora. Se inscreveu? Ótimo! Vamos para as notícias. Francisco visita Bento XVI. O Papa Francisco foi ao mosteiro Mater Ecclesiae para visitar o Papa Emérito por seu 95º aniversário. Depois de uma conversa curta e afetuosa, e depois de terem rezado juntos, o Papa Francisco voltou à Casa Santa Marta. Disse uma nota da sala de imprensa da Santa Sé. Um hábito já bem consolidado em toda Páscoa e Natal, também este ano, Francisco quis visitar o Papa Emérito Bento XVI para lhe apresentar pessoalmente as felicitações pela solenidade da Páscoa, na véspera do Tríodo Pascal e 3 dias antes de completar 95 anos, em 16 de abril. Jorge Mário Bergoglio foi na tarde desta terça-feira ao Mater Ecclesiae, o mosteiro no coração dos Jardins Vaticanos, onde Joseph Ratzinger vive desde maio de 2013, 3 meses depois de sua renúncia ao ministério petrino, conduzindo seus dias entre oração, música e leitura, assistido pelo secretário particular, o arcebispo George Gazwin, e um grupo de Memores Domini. O primeiro abraço em Castel Gandolfo. Já a partir desses, os primeiros momentos do seu pontificado, poucos dias depois do conclave que o elegeu o sucessor número 266 de Pedro, Francisco iniciou a tradição de encontrar seu predecessor, a começar pela primeira visita histórica do Papa recém-eleito, que foi de helicóptero até Castel Gandolfo, onde Bento XVI se hospedou algumas semanas antes de se mudar para o Vaticano. Em vista das festividades ou por ocasião do consistório com os novos cardeais, Francisco nunca quis deixar de realizar esse gesto de proximidade e cortesia para aquele que em uma entrevista no avião chamou de um avô sábio em casa e que, em um Ângelus de 29 de junho de 2021, o 70º aniversário da ordenação sacerdotal de Ratzinger, chamou de pai e irmão. O Feliz Páscoa com os fiéis na Basílica de São Pedro. Também em 2017, era 13 de abril, quando o Papa Francisco foi ao Mater Ecclesiae para uma visita com duplo caráter comemorativo, a Páscoa e o 90º aniversário do Papa Emérito. Em 28 de março de 2018, o pontífice voltou novamente na véspera do Tríodo Pascal, permanecendo meia hora em conversa com Bento na sala de estado do mosteiro. Em seguida, na audiência geral seguinte, em 4 de abril, pediu aos fiéis reunidos na Praça de São Pedro que dedicassem um pensamento a seu predecessor. O amado Papa Bento nos segue pela televisão, e todos nós lhe damos uma feliz Páscoa e um forte aplauso. Felicitações de Páscoa e aniversário. Em 15 de abril de 2019, véspera do aniversário de Ratzinger, Francisco foi vê-lo à tarde e o encontrou. Também ofereceu ao Papa a oportunidade de oferecer, com particular carinho, felicitações de aniversário ao Papa Emérito, que fará 92 anos, amanhã. As restrições impostas pela pandemia impediram um novo encontro na Páscoa de 2020, recuperado em 29 de dezembro daquele ano, quando Francisco acompanhou os 11 novos cardeais criados no consistório daquele dia em visita ao Pontífice Emérito. Este costume sempre foi renovado desde 2016. Nos 2 primeiros anos, de fato, em 2014 e 2015, o Papa Emérito participou da celebração na Basílica de São Pedro. Deixe suas orações por Bento XVI nos comentários. O Papa. A guerra é um sacrilégio. Deixemos de alimentá-la. Há um ano, em minha peregrinação ao Iraque martirizado, pude experimentar o desastre causado pela guerra, violência fratricida e terrorismo. Vi os escombros das casas e as feridas dos corações, mas também sementes de esperança de renascimento. Nunca teria imaginado ver um ano depois de um conflito irromper na Europa. Desde o início do meu serviço como bispo de Roma, falei sobre a Terceira Guerra Mundial, dizendo que já estamos vivendo, mesmo caindo em pedaços. Esses pedaços se tornam cada vez maiores, soldando-se entre si. Tantas guerras estão acontecendo no mundo neste momento, causando imensa dor, vítimas inocentes, principalmente crianças. Guerras que provocam a fuga de milhões de pessoas, obrigadas a deixar suas terras, suas casas, suas cidades destruídas para salvar suas vidas. Essas são as muitas guerras esquecidas, que de vez em quando reaparecem diante de nossos olhos desatentos. Estas guerras nos pareciam distantes, até que agora, quase de imprevisto, a guerra eclodiu perto de nós. A Ucrânia foi agredida e invadida. Infelizmente, muitos civis inocentes, mulheres, crianças e idosos foram obrigados a viver em abrigos
cavados no ventre da terra para fugir das bombas, com famílias que se dividem porque os maridos, pais e avós ficam para lutar, enquanto as esposas, mães e avós procuram refúgio após longas viagens de esperança e cruzam a fronteira buscando acolhimento em outros países que os recebam com grandeza de coração. Diante das imagens angustiantes que vemos todos os dias, diante do choro de crianças e mulheres, só podemos gritar: parem! A guerra não é a solução, a guerra é uma loucura, a guerra é um monstro, a guerra é um câncer que se autoalimenta engolindo tudo. Além disso, a guerra é um sacrilégio que destrói o que é de mais precioso em nossa terra: a vida humana, a inocência dos pequenos, a beleza da criação. Sim, a guerra é um sacrilégio. Não posso deixar de recordar a súplica com que, em 1962, São João XXIII pediu aos poderosos do seu tempo para deterem a escalada bélica que poderia levar o mundo ao abismo do conflito nuclear. Não posso esquecer a força com que São Paulo VI, falando em 1965, na Assembleia Geral das Nações Unidas, disse: nunca mais a guerra, nunca mais a guerra. Ou ainda, os muitos apelos pela paz de São João Paulo II, que em 1991 definiu a guerra como uma aventura sem volta. O que estamos vendo é mais uma barbárie e, infelizmente, temos uma memória curta. Sim, porque se tivéssemos uma memória, lembraríamos que nossos avós e pais nos contaram e sentiríamos a necessidade de paz, assim como nossos pulmões precisam de oxigênio. A guerra altera tudo, é pura loucura. Seu único objetivo é a destruição, e ela se desenvolve e cresce através da destruição. E se tivéssemos memória, não gastaríamos centenas de bilhões de dólares em rearmamento e nos equiparmos com armas cada vez mais sofisticadas. Mercado de tráfico de armas, 1981 bilhões de dólares por ano, de acordo com os cálculos de um grande centro de pesquisa de Estocolmo. Isto representa um aumento dramático de 2,6% no segundo ano da pandemia, quando todos os nossos esforços deveriam ter sido concentrados na saúde global e em salvar vidas humanas do vírus. Se tivéssemos memória, saberíamos que a guerra, antes de chegar à linha de frente, deve ser detida no coração. O ódio, antes que seja tarde demais, deve ser erradicado dos corações. E para isso, precisamos de diálogo, negociação, escuta, capacidade e criatividade diplomática, de uma política de longo alcance capaz de construir um novo sistema de convivência que não se baseie mais nas armas, no poder das armas e na dissuasão. Toda guerra representa não apenas uma derrota da política, mas também uma rendição vergonhosa diante das forças do mal. Em novembro de 2019, em Hiroshima, cidade símbolo da Segunda Guerra Mundial, cujos habitantes foram trucidados junto com os de Nagasaki por 2 bombas nucleares, reiterei que o uso de energia atômica para fins bélicos é, hoje mais do que nunca, um crime, não só contra o homem e sua dignidade, mas contra qualquer possibilidade de um futuro em nossa casa comum. O uso da energia atômica para fins de guerra é imoral, assim como a posse de armas atômicas é imoral. Quem poderia imaginar que menos de 3 anos depois, o espectro de uma guerra nuclear apareceria na Europa? Então, passo a passo, estamos caminhando para a catástrofe. Pedaço por pedaço, o mundo corre o risco de se tornar o cenário de uma única terceira guerra mundial. Caminhamos como se fosse inevitável. Em vez disso, devemos repetir com força: não, não é inevitável. Não, a guerra não é inevitável. Quando nos deixamos devorar por esse monstro representado pela guerra, quando permitimos que esse monstro levante a cabeça e guie nossas ações, todos perdemos. Destruímos as criaturas de Deus, cometemos sacrilégio e preparamos um futuro sem vida para nossos filhos e nossos netos. A ganância, a intolerância, a ambição de poder, a violência são razões que impulsionam a decisão bélica. E muitas vezes, essas razões são justificadas por uma ideologia bélica que esquece a dignidade incomensurável da vida humana, de cada vida humana, e o respeito e cuidado que lhe devemos. Perante as imagens que nos chegam da Ucrânia, é difícil ter esperança. No entanto, há sinais de esperança. Há milhões de pessoas que não aspiram à guerra, que não justificam a guerra, mas pedem a paz. Há milhões de jovens que nos pedem para fazer todo o possível e impossível para deter a guerra, para deter as guerras. É pensando primeiro neles, nos jovens e nas crianças, que devemos repetir juntos: nunca mais a guerra. Ao mesmo tempo, nos comprometemos a construir um mundo mais pacífico, porque mais justo, onde triunfa a paz, não a loucura da guerra. A justiça e não a injustiça da guerra. O perdão recíproco e não o ódio que divide e que nos faz ver no outro, no de frente de nós, um inimigo. Deixe suas orações pela paz mundial nos comentários. Escreva elas. Guerra na Ucrânia. Ucrânia. Francisco pede uma trégua pascual. Uma trégua pascual foi o que pediu o Papa Francisco ao final da missa do domingo de Ramos, antes de rezar o Ângelus com os fiéis reunidos na Praça São Pedro. Ao nos dirigir a Nossa Senhora, disse o pontífice, recordamos
o que o anjo do Senhor disse a Maria na Anunciação: nada é impossível a Deus. Nada é impossível a Deus, repetiu o Papa, inclusive fazer cessar uma guerra da qual não se vê o fim, uma guerra que todos os dias coloca diante de nossos olhos coisas horríveis realizadas contra civis. Rezemos por esta intenção. Estamos nos dias que precedem a Páscoa, disse ainda o pontífice, ou seja, nos prepararmos para celebrar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, e não contra alguém. Mas hoje há a guerra, porque se quer vencer assim, de maneira mundana, mas assim somente se perde. Por que não deixar que ele vença? Cristo carregou a cruz para nos libertar do domínio do mal, morreu para que reine a vida, o amor e a paz. E fez seu enésimo apelo. Deponham-se as armas. Se inicia uma trégua pascual, mas não para carregar as armas e retomar o combate. Não, uma trégua para se chegar à paz, através de uma verdadeira negociação. Disponíveis também a qualquer sacrifício para o bem das pessoas. Com efeito, que vitória será aquela que fincará uma bandeira sobre um acúmulo de escombros? Nada é impossível a Deus. A Ele confiamos por intercessão da Virgem Maria. A oração do Papa pelos peruanos. Antes da oração mariana, o pontífice saudou os peregrinos, oriundos de vários países, e quem acompanhou a cerimônia através dos meios de comunicação. Em especial, saudou o querido povo do Peru, que está atravessando um difícil momento de tensão social. Francisco garantiu sua oração, fazendo votos de que todas as partes encontrem o mais rápido possível uma solução pacífica pelo bem do país. Deixe suas orações pela trégua pedida pelo Papa nos comentários. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.